Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Pessoal, eu tenho estado um tanto quanto ausente aqui do canal nesses últimos dias, fazendo outras coisas. Eu estou terminando o meu quinto livro, um livro menor, vai ter em torno de 70 páginas mais ou menos. O assunto é referente à nomenclatura da CCB, Congregação Cristã, ou Congregação Cristã apenas, no mundo, para esclarecer pontos mais específicos. E também fazendo outras coisas. Acabei de criar um canal com a minha filha, que é algo que eu tinha há muito tempo, projetado, e aproveitei agora o resto aí das férias como professor para terminar esse canal junto com ela. Editei o vídeo e o canal já está aí. Histórias para criança, enfim, vamos ver o que vai dar. É uma forma também de envolver ela com a criatividade, com atividades entre pai e filha, esse tipo de coisa. Leitura e também acompanhando aí as notícias, em relação à indicação ao Oscar, do filme do Walter Salles, a Fernanda Montenegro, enfim. Às vezes dou uma olhada nas redes sociais, tentando me manter distante, mas eu tenho que olhar, ver se alguém entrou em contato, às vezes leitores, e eu vejo postagem aqui e ali, sempre as mesmas coisas. As pessoas não mudam, as pessoas enxergam o que elas querem enxergar, da forma com que elas foram projetadas, eu diria, a sua ideologia. E não adianta, não vai mudar. Às vezes a gente tem que se manter longe. Um exemplo nessa questão foi uma pessoa ali da minha lista postou algo. Eu sabia que é mentira, mas fui pesquisar. Aí postei no comentário, coisa que raramente eu faço, porque, como eu disse, essas pessoas não mudam. Eu falei, não, isso aqui é mentira, seria bom você dar uma pesquisada antes. Ele até agradeceu, aquela pessoa que se esquiva, ele não quer discutir, mas ele vai continuar sendo quem ele é, fazendo quem ele é, até porque quando você olha a timeline dele, é um histórico, desse tipo de coisa. Daí acho que ele deletou o meu print, só escreveu UOL e agradeceu o fato de eu me comunicar com ele. Ele perguntou da minha família e tal. Eu até deixei de seguir quando eu vi o lixo que é a timeline dele. Aí começou a perguntar do meu irmão, da minha família. Eu falei, não estou a fim de discutir com esse cara. Conversar, melhor dizendo, discutir no sentido de conversar. Peguei e deixei de seguir. Mas eu estou dizendo isso porque esse vídeo eu vou falar sobre o leite não derramado, que é o meu quarto livro, Um romance dos tempos de hoje é o subtítulo. Um romance dos tempos de hoje. E é o hoje que está aí nas notícias, as pessoas enxergando o Brasil da forma que elas querem, amparado pela sua ideologia. O Trump com esse seu discurso, trazendo também sua ideologia, muitas coisas aqui envolvidas, questões históricas, filosóficas, por que não? E eu fico pensando, principalmente por conta desse livro, que é sobre um fato que aconteceu comigo em 2002. Uma perseguição, fui filmado em sala de aula,
Isso foi para a internet, viralizou, pessoas e políticos compartilharam, gravou aqui, um deputado estadual, um vídeo sobre mim, e aquele vídeo foi compartilhado, viralizado, e o vídeo que viralizou, né, gravado em sala de aula, foi também compartilhado pelo senador, né, filho do então presidente, uma deputada federal que acionou o Ministério Público, e toda essa gente está aí agora em euforia com a ascensão do Trump, com aquele seu discurso. Então, assim, esse livro ele tá rolando aí, né? Tem a ver com o filme que foi indicado ao Oscar. Essas pessoas tentando boicotar o filme, esparramando mentira, até que ela não foi indicada ao Oscar, Fernanda Torres, eles divulgaram coisas do gênero, sendo que nem tinha saído ainda as indicações. Então as mentiras elas não se sustentam, mas para esse universo, essa bolha, não importa, não importa. Eu não sei o que eles pensam. Ah, mas é então mentira o que eu vi? Não. Para quem acredita que se faz clone de uma pessoa, que ela morreu e tem alguém ali usando máscara, ela não vai notar e ter uma mente sã. Agora, da minha parte, eu fico pensando, né? Por isso que eu resolvi gravar sobre esse livro em si, porque eu dei aí uma excursionada pelas notícias, que eu também estava meio longe. E claro, eu penso num monte de coisa. Quando a Fernanda Torres foi indicada ao Oscar e ganhou aí o Globo de Ouro e tudo mais, eu pensei numa atriz que já faleceu recentemente, a Ruth de Souza, uma atriz preta, e ela foi indicada a um prêmio internacional na época. Ela fez um filme, Sim, a Moça, baseado num romance brasileiro, e ela foi coadjuvante. Ela disse que ela só não ganhou prêmio porque o papel dela era coadjuvante, mas muito bem representado. Caso fosse a principal, né, a protagonista, ela teria ganhado, ela disse. E foi uma atriz assim que não foi reconhecida. E ela sofreu muito por ser preta, né, num ambiente muito racista, mais do que é hoje. Hoje estão tentando, né, mudar as coisas. E poucos sabem sobre ela, né? Claro, Fernanda está ali vivendo o momento, não vai lembrar, mas fiquei pensando assim, eu lembraria, eu falaria, olha, eu queria aproveitar e falar de uma grande atriz, né? E ela sempre me despertou a atenção, porque eu sempre gostei, tem uma playlist aqui que vai ficar aqui nesse canal, não sei até quando, porque um dos meus projetos é tirar essa playlist e fazer um canal só sobre isso. Já pensei em misturar, tem hora que eu penso em deixar, tem hora que eu penso em tirar, enfim, por enquanto está aqui, né, que é as adaptações de romances brasileiros em formato de telenovela. E a Ruth de Souza, por ser preta, ela representou muitos escravos nessas adaptações, assim como outros grandes atores, a Léia Garcia, a Maria das Graças, uma atriz que hoje mora em Portugal. Eles saíram do Brasil. A Léia Garcia tem aí um documentário sobre ela, mas ela não teve o papel merecido, sim, a posição merecida no Brasil, no meio artístico. Então, assim, quando eu vejo ali a Fernanda, eu vejo assim, e combatendo essa ideologia nazi-fascista que está ascendendo, o filme, né, tem também uma missão política, né, dos dias de hoje, combater o que está acontecendo no mundo. Eu vejo assim, dois grupos lutando, combatendo entre si, aqui no Brasil mais precisamente, através aí do filme ser indicado e tal. Tá, no Brasil mais claro, extrapolou ali com o discurso do Trump, deu uma característica global, mas eu vejo assim, brancos lutando entre si. E claro que tem umas minorias aí perdidas nesse meio. Em relação
aos progressistas, vamos colocar assim, não gosto de usar esquerda, esse tipo de coisa, e o grupo de lá vai até chamar de comunista, né? Como se soubesse o que é comunismo. Nem sabe o que é comunismo. O que é o comunismo? Será que existe isso? Isso é uma grande discussão, né? Que não quero falar sobre isso agora. Mas eu vejo, assim, dois grupos brancos. E aqui não encaixou a Ruth de Souza, a Léa Garcia, Maria das Graças. Eu pensei em gravar um vídeo sobre a Ruth de Souza, depois eu vi que outras pessoas fizeram, muito bons, procurem, né? Os vídeos estão aí. Porque eu pensei, né, uma pessoa que nasceu num berço ali, né? Um belo berço, não é, rico, milionário, de artistas, frequentou, né? Cresceu junto com intelectuais, branca, né, uma classe média ali, então privilegiada, né, coisa que a Ruth de Souza já não. Então isso veio sim à minha mente, fiquei feliz, claro, sou patriota, quero que o Brasil ganhe o Oscar, mas isso aí veio na minha mente, especialmente porque eu não nasci no meio assim, então eu penso sempre de acordo com a minha realidade socioeconômica cultural também, né? Em relação ao discurso do Trump, os gestos declaradamente, né, nazistas, essas pessoas estão tendo cada vez mais vozes, a propaganda que começou a proliferar nos Estados Unidos, porque daí essas pessoas, elas têm autoridade, elas têm voz. E novamente tudo remete ao meu livro, porque uma dessas pessoas, que inclusive fez gestos e tudo, esse tipo de gesto, não necessariamente aquele levantando o braço, mas um que, né, faz assim, tipo um W, enfim. Ele entrou em contato comigo por conta do meu primeiro livro e eu falo sobre essa pessoa aqui. Agora ele foi condenado, né, recentemente, vai pagar aí com ações sociais. E tudo isso vem na minha mente, gente, e eu fico digerindo isso, observando. Assisti, né, o É da Coisa, que fazia tempo que eu não via, com o Reinaldo Azevedo, que é uma pessoa que ele entende da Constituição, de leis, e lê muito e tem muita cultura. Eu gosto de ouvir o Reinaldo Azevedo porque ele traz muita referência de música, de filmes, de séries, literatura de ficção, a clássica, embora ele não tenha falado da Ruth de Souza. Mas eu pensei assim, em tudo isso. E em relação aos Estados Unidos, eu vi ali os cartazes, né, que começou a sair, assustando latinos, as minorias, enfim, e me lembrou da propaganda nazista, propaganda do Hitler, antes da solução final, para convencer a população de que os judeus eram ratos. Eles que deixaram a Alemanha do jeito que estava após a Primeira Guerra, e começou a colocar isso na mente das pessoas. Olha o que virou. Então, assim, a mesma história, né? Mesma história. Então, uma pessoa como eu que fica pensando, pensa, e na hora que eu vou escrever, você precisa ter pensado, porque você vai fazendo paralelos, trazendo as coisas ali. Quando eu escrevo, tem hora que você tenta ali se policiar, não, eu tenho que focar aqui no tema, claro, mas assim, você tem muitas coisas na mente, e história, política, artes, literatura, enfim, você vai trazendo isso. É difícil deixar de lado, e acho que quem escreve tem que ter essa experiência. Tem que ter, e é assim que a gente vai fazendo paralelo e se torna uma coisa interdisciplinar. Esse livro aqui eu
trouxe muito isso. Por isso que eu resolvi colocar um romance dos tempos de hoje, porque eu acho que ele é bem atual. Ele é bem atual. O personagem, o alter ego, né, o professor aqui, que é José Renato Ribeiro, aqui ele conta a história para um amigo que narra a história, então eu me distanciei um pouco disso. Ele vai fazendo uns paralelos, inclusive sobre o leite não derramado, ele pensa ali na expressão popular, né? Não adianta chorar sobre o leite não derramado, e pensa no leite que foi bebido por essa ideologia, por pessoas, políticos dessa ideologia, como uma referência à supremacia da raça branca. É como assim, a raça branca, explicado aqui rapidamente, né? A raça branca pode beber leite puro que não lhe faz mal. E isso esteve no Brasil, está aqui nessa população que ainda está aí, e são os nossos colegas das redes sociais, são os nossos parentes. Vi um áudio de um leitor do meu primeiro livro que, quando viu que eu sou progressista, me mandou um monte de áudio, ali eu conversei com ele, eu até guardei esse áudio porque eu penso um dia usar e trazer aqui para vocês verem como é difícil a minha posição de cristão, servindo a Deus numa doutrina que me agrada, um cristianismo primitivo da Congregação Cristã no Brasil, a CCB. Resgatei a sua história, que é o primeiro assunto do meu livro, e do terceiro também. O segundo é um romance autoficção, e o quarto também é um romance autoficção. Coisas que aconteceram comigo. Tem outros projetos de fugir um pouco desse gênero ou desses assuntos, né? Escrever um romance onde eu me distancio e crio personagens. Eu tenho assim essa intenção, porém todo escritor ele vai escrever sobre si mesmo, e toda literatura é um pouco sobre si. E você observa tudo isso e assim, eu tenho 57 anos, eu fico pensando, eu fui muito alienado durante a minha infância, minha adolescência. Quando terminou a ditadura ali, em 85, eu não sabia que estávamos sob uma ditadura. Eu lembro que os colegas comentaram, eu até escrevi um texto ali, na época terminando o ensino médio, e tentei assim entender, escrevi um texto e foi lido em sala de aula. Apesar de eu não ter noção, a noção veio só naquele momento, ainda consegui escrever um texto que a professora leu em sala de aula. Interessante isso, né? Hoje quando eu medito. Agora, nesses últimos anos que eu me politizei mais, eu fui entendendo, eu fui ver o quanto o Brasil já era assim desde sempre. Sempre duas ideologias. E essas pessoas indo para a rua, e sempre o nome de Deus usado para o bem, né? Unindo pátria, família, e traz o Deus ali, nome de Deus, para fins políticos, para dar um aval de boa gente para essas pessoas que vão às ruas pedir intervenção, pedir isso, pedir aquilo. Nós, professores em sala de aula, acusados de doutrinadores, isso, aquilo, mas eu lembrei também de uma professora, quando eu era criança, que falou em sala de aula, quando Deus, junto com a família e a população, vão para a rua, nossa, daí o bem vem, porque Deus tem dó, misericórdia. Essa professora em sala, daí ela não doutrinou? A doutrina é sempre, quem faz é o progressista, o de extrema direita, ou de direita, não doutrina, aí não é doutrina. Quando me fumaram aqui, que é o assunto do livro, eu falei do presidente da época. Agora, se for esse presidente atual e alguém filmar, será que iam fazer o que fizeram aqui comigo? Eu vou mostrar para vocês, colocar na edição, falaram que deveriam invadir a escola onde eu estava, fazer como nos velhos tempos, resolver a paulada. Essa mensagem de resolver a paulada, na próxima
impressão, eu vou colocar aqui na segunda página. Eu tenho alguns pronto entrega e quem tiver interesse, mas a hora que esgotar eu vou colocar esse print aqui, para chocar mesmo. Porque esse presidente agora, ninguém ia filmar, jogar na internet, falar que ia resolver a paulada porque estão criticando ele. Vocês estão entendendo? Então, não é assim um governo policialesco, onde não se pode, em sala de aula, tocar no nome do mito do salvador da pátria. Agora, claro, a extrema tem em todos os lados. Agora, vamos pensar na esquerda, a extrema esquerda, porque eles usam agora a extrema esquerda. Eles não entendem isso, o que é o extremismo. A extrema esquerda seria aquelas pessoas que sequestram, como aconteceu durante a ditadura militar. O sequestro é uma atitude de extrema esquerda. Não tem acontecido isso. Então, a extrema esquerda, onde que está ela? Ela meio que se apagou. Agora, a extrema-direita está aí atuante. Entendeu? Ele invade, quebra, deteriora patrimônio público. Esse é o extremismo. Então, o que aconteceu comigo, caso eu criticasse o presidente atual, não ia acontecer, não ia gerar um livro. Eu transformo toda a minha vida em literatura, porque assim, eu tenho uma vida, que eu não vou dizer assim, minha vida é simples. Eu sou uma pessoa simples. Só que eu escrevo. Eu gosto de uma fala, agora eu não vou saber de quem, todos nós somos escritores, mas alguns escrevem, outros não. E eu escrevo sobre mim. O primeiro livro, embora histórico, eu também falo um pouco sobre mim, porque eu convivi com pessoas, eu visitei lugares. Então, no fundo, quando eu vejo o conjunto da minha obra, eu vejo ali uma homogeneidade. Tudo o que aconteceu eu vou escrever. Talvez, onde eu partir dessa terra, se o mundo durar muito tempo, talvez alguém olhe e veja, olha, o escritor tal, porque muitos escritores foram reconhecidos depois de mortos, uma grande maioria, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Agora sim, eu escrevo porque é um passar de tempo, é um hobby. Esse vídeo que eu estou gravando também, o YouTube tem se tornado um hobby para mim, e também eu faço para mim. Todos os livros que eu escrevi para mim. Mesmo históricos sobre a CCB, eu escrevi para mim, buscando respostas que ninguém me dava, ninguém sabia da história. Aí eu fui atrás. E como uma pessoa que está sempre evoluindo, sempre querendo aprender, sair um pouco da ignorância, tem hora que eu me encaixo aqui, tem hora ali, porque eu penso, eu vou pensando. Inclusive eu tinha gravado um vídeo antes sobre essa questão que aconteceu em Santa Catarina, quando o prefeito falou sobre uma população lá em Pomerode totalmente de pele clara. Ele elogiou o turismo, elogiou um monte de coisa, inclusive falou sobre a cor da pele das pessoas. E ele falou que distorceram a fala dele. Aí aquilo, eu tinha até gravado um vídeo, eu pensei, eu entendo ele, porque assim, eu cresci no oeste do Paraná, onde tem colônia ali de italianos já era mais velho, assim, os descendentes, né? Mas mais recente tem os alemães, japoneses. Eu lembro que os alemães, mesmo a quarta, terceira geração, eles falam a língua alemã, e aquilo eu me chamava atenção, eu pedia para eles falarem, traduzir frases dos livros que eu lia, de um best-seller austríaco, né, o J.M. Simmel, e sempre convivi ali, enfim, nesse meio. O dia que eu fui para Marechal Cândido Rondon, uma outra cidade ali perto, é mais ainda germânica do que a que eu morava, e eu achei bonito ver todo aquele povo claro, loiro, às vezes o cabelo escuro, mas a pele bem clara, o olho azul. Aí eu entendi ele e pensei, poxa, eu entendo o que ele quis dizer. Agora,
Eu não postei o vídeo quando eu vi o discurso do Trump e voltei a ouvir notícia. E vi o que está rolando. Falei, não, eu não posso divulgar isso, eu não posso falar isso. Porque se ele ali caiu, né, foi mal interpretado, não sei. Eu li a matéria ali do Globo, ele disse que sim, enfim. Porque a gente tem que se cuidar. Existem gestos que não podem mais ser feitos. Existem palavras que não podem ser usadas, apesar de eu dizer que o mundo está chato. Num vídeo que eu postei aqui, que eu falei que eu tento me adaptar, é porque até certo ponto eu concordo. Eu não concordo com a linguagem neutra. Isso eu não gosto, que eu sou professor de português, eu vejo mexendo em algo que eu não deveria mexer. Então, assim, eu não encaixo em situações e vou abraçá-las sem criticar. Agora, por exemplo, quando eu vi a Fernanda, tudo isso, eu pensei na atriz negra que teve ali um reconhecimento internacional, foi indicada para um prêmio internacional, e quantos brasileiros sabem disso? É isso que eu pensei. Inclusive a Fernanda, eu pensei, será que ela sabe quem é a Ruth de Souza? Minha esposa, ai, você sempre julgando as pessoas de forma, né, superficial e eu falei, não sei, é difícil também não pensar. Talvez o meu erro é manifestar o meu pensamento, mas pensei. Então, tudo isso me faz refletir sobre os tempos de hoje. Tenho respostas? Não, mas para tudo? Não. Algumas coisas consegui respostas na parte histórica ali do objetivo que eu queria saber a história da minha igreja, da CCB. Eu digo assim que eu consegui trazer respostas históricas ali que saciou a minha curiosidade, né? Eu queria, né, ter a compreensão e me dou por satisfeito, embora tenha algumas lacunas. Agora, nesse mundo em evolução, ou como disse um filósofo Zygmunt Bauman, esse universo líquido, essa sociedade líquida que se transforma e é difícil interpretar, eu digo assim, ter respostas certas para tudo, não, né? Ainda estou refletindo num monte de coisa. Eu gosto que o Reinaldo Azevedo fala, se a coisa está complicada, vem aqui que a gente descomplica. E ele é uma pessoa, bem mais, claro, não estou me comparando a ele, eu sou assim como diz o Raul Seixas numa música, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Algumas coisas sim, em relação à minha fé, é bem segura. A minha opinião sobre o que é o cristianismo, a doutrina de Cristo, é bem segura, não há dúvida nenhuma. Pelo menos para mim não há dúvida. E as outras coisas aí, nesse mundo que eles gostam de dizer que está polarizado, o que eu também não concordo, porque de um lado lá é extrema direita, e aqui teria que ser extrema esquerda, e não é. Eu sou chamado de algumas coisas assim que eu penso, eu não sou isso. E tem hora que eu me distancio deles ali, do progressismo, ou dos comunistas, como eles gostam de falar. E essa mensagem que eu falei, que uma hora eu vou usar de um leitor do meu primeiro livro, na hora que ele viu o que eu penso ali politicamente, ele se decepcionou comigo. Outra coisa, né, que eu vejo, eu não estou aqui para agradar. Sabe, claro, você quer vender, você quer ser lido, você quer ser conhecido e, consequentemente, né, ser conhecido porque vai trazer leitores. Claro que você quer. Embora uma pessoa introspectiva como eu, que tem problema de convívio social, gosta de ficar recluso. Porém, você ser lido está atrelado a ser conhecido. E tem hora que dá a cara a tapa, faz parte. Eu estar aqui falando, olha, eu pensei, sabe, tanto nessas férias agora, eu pensei, meu Deus, eu devia encerrar o canal, deixar de fato só os vídeos ali que, bem ou mal, são vistos, e traz venda de livros e ficar quieto no meu canto. Mas quem tem também uma mente que ferve, que está aqui pensando um monte de coisa, tem hora que você quer sair um pouco da escrita e conversar com alguém. Nem que seja através de um vídeo, né?
de um canal. Complicado isso, pessoal, complicado. Então, assim, eu pretendo fazer o lançamento esse ano, início do ano, desse livro, vamos ver. Ainda estou pensando, porém eu recomendo, gente, quem quiser, tem na editora, nas livrarias online ou direto comigo, né, esse pré-lançamento sobre o leite não derramado. Um romance dos tempos de hoje. Muito que eu falei aqui está aqui, nesse livro. Muitos personagens, é uma pena, os personagens principalmente deveriam adquirir o livro. Às vezes eu pensar que eu mando mensagem, olha, com pseudônimo, mas você foi mencionado, mencionada. Mas eu também não ando assim, muito disposto a fazer isso, porque eu acho que vai do interesse da pessoa. Infelizmente, o brasileiro está lendo muito pouco e professores leem pouco. Eu critico os meus próprios colegas de trabalho. Uma classe que deveria ler mais e quase não lê. Então, penso na minha missão como escritor de formar leitores, principalmente meus alunos, e por que não meus colegas. Então, deveria sim, vamos ver, falar, ir atrás, falei, olha, leia, mas sei, complicado, que às vezes a pessoa também pode ter um outro gosto. Se alguém me mencionasse num livro, é fato, eu gostaria de ler, de saber o que é que escreveu, como me viu, né? Então é isso, nos vemos na próxima e até mais.